Olá, anjos! Hoje no nosso Papo de Bruxa vou ensinar vocês a preparar banhos. Então vamos falar sobre como eu preparo um banho, por que que eu jogo banho na maioria das vezes do pescoço para baixo e tudo mais. Bom, vamos por partes. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter um recipiente só para preparar banho? Sim, gente. De preferência, a gente vai ter uma caneca só para isso em casa. Por quê? Nos banhos, você vai geralmente usar ervas. Essas ervas podem liberar cheiros e por mais que você lave, fica impregnado. Segunda coisa, se você for optar por fazer teu banho com óleo essencial, claro que vai impregnar. Então, é complicado depois você colocar alguma coisa ali na caneca para você cozinhar, vai fazer ferver um leite, por exemplo, isso daí pode intoxicar. Então, não é por mais que você lave, tá? Não é recomendável. Segunda coisa, eu preciso sempre ferver a água, sempre colocar. Quando é que eu coloco a folha, a flor, a raiz? Então a gente tem duas formas. Se eu for fazer um banho que vá folhas ou pétalas de flores, ervas, eu vou sempre ferver a água, desligar e colocar por infusão. Então eu deixo ali como se fosse um chazinho eu vou deixar, cubro ali, né, abafo, deixo, tomo o meu banho higiênico. Depois do meu banho higiênico, com aquela água já amornada, obviamente, eu vou coar e pegar a água, aquela água que estava ali na minha caneca no recipiente que eu preparei. Eu posso colocar num balde para jogar do pescoço para baixo, ou eu posso ainda colocar diretamente da caneca coada e jogada. Aí fica por opção de vocês, tá? Depois eu vou até acrescentar algumas coisinhas aqui para ensiná-los. Se eu estiver fazendo um banho que vá com raízes, então a parte da planta que eu for usar na minha fitoenergia é uma raiz, eu vou, ou uma semente um pouco mais dura, né? Se for uma semente molinha, vai ser como o primeiro. Se for uma semente mais dura, por exemplo, uma noz moscada, ela é praticamente uma semente dura. Então, vocês vão usar da mesma maneira que uma raiz. Vocês vão ferver junto com a água. Aí vai ser pelo processo que nós chamamos de decocção, não por infusão, como a gente fez o primeiro. Ferveu, você vai deixar aquilo lá fervendo um tempo, vai desligar, abafar, deixar mornar, toma seu banho higiênico, coa, joga do pescoço para baixo. O que eu faço com tudo que eu usei no banho, né? O que eu faço com aquele resto de planta, aquele resto de erva, resto de flor, resto de raiz, resto de semente. De preferência, você coloca ou um pé de uma árvore fora da sua casa, ou um jardim fora da sua casa, ou tenha na sua casa um vaso de planta exclusivo para você colocar. Se você está trabalhando com energia de óleo essencial, então a gente vai ferver a água, desliga e pinga as gotinhas do óleo, deixa ali em infusão. Não vai precisar coar, porque daí é só o óleo ou a essência, ou ainda quem gosta de fazer banhos com perfumes, preparados de perfumes. Elixires, também a mesma coisa, você não vai precisar coar, mas e não vai sobrar resto, então você não vai precisar jogar para plantas. Quem gosta de misturar, nesse caso, então assim, eu usei, por exemplo, fiz um banho de amor em que eu coloquei pétalas de rosas vermelhas e coloquei algumas gotinhas de essência de mel, tá? Eu não tinha mel em casa, usei essência de mel. O que que vai acontecer? Essa pétala, ela vai impregnar da essência. Essa essência não é comestível. Se você for jogar num vaso de planta na tua casa, possivelmente você vai acabar matando essa planta. Então, nesse caso, a gente pede para jogar no pé de uma árvore, porque a raiz é mais forte e a árvore consegue reciclar, vamos colocar, esse resto de erva com óleo essencial e você não vai matar essa árvore. Agora, se for uma planta mais delicada na tua casa, claro que você vai acabar matando, tá? Então não é recomendável, porque a essência ela não é comestível. Então pode dar problemas nesse caso, se você for usar uma essência um pouco mais forte que não seja
comestível, como eu falei para vocês. Alguns óleos essenciais vocês podem inalar, vocês podem colocar gotinhas num chá, vocês podem fazer massoterapia. Então, veja a origem, veja como esse óleo você está usando, né? E se é possível ou não você ingerir. Se não for possível você ingerir, então não pode colocar aquele resto do banho que você colocou com ervas em plantas que você tiver em casa, tá bem? Bom, por que que jogamos do pescoço para baixo um banho, na sua grande maioria, com exceção do boldo? Então vamos lá. O boldo é uma erva consagrada a Oxalá, que é o orixá que dentro das religiões de matriz africana é o criador das cabeças, ele cuida das nossas cabeças, né? E por isso, por cuidar das nossas cabeças, dos nossos oris, não há problema que a gente utilize, independente de quem você seja filho, né? Não há problema que você utilize essa erva no teu ori, na tua cabeça. O boldo é uma erva que é calmante, é relaxante, mas também propicia para a gente uma grande varredura e uma limpeza. Então, facilita para grandes horas em que a gente esteja mais tenso ou sentindo energias que estão impregnadas, que de repente qualquer um pode aí estar suscetível a pegar. Então, é interessante e é o único banho que a gente pode realmente lavar da cabeça para baixo. Inclusive, vocês podem macerar a própria erva, deixar um pouquinho no ori e depois tirar como um amaci. É a única que vai poder aí sem contraindicação, tá? Agora, se você não sabe de quem que você é filho, você não sabe quais ervas são mais próprias para você usar, se você está dentro dessas religiões de matriz africana ou ainda prefere, né, fazer um bom banho de ervas porque você gosta de trabalhar com a fitoenergia, a fitoterapia delas, nesse caso, então, a gente vai utilizar do pescoço para baixo, porque se eu não conheço qual erva é própria para mim, o que que vai acontecer? Na hora que eu faço essa erva, né, no banho e jogo da cabeça para baixo, se não é uma erva própria para mim, eu posso gerar situações de reação alérgica, que vai desde uma pequena reação alérgica, uma coceira no cabelo, até você poder ter sim situações que comecem, ao invés de ajudar a tua vida e abrir teus caminhos, aquele banho ajuda a fechar. Tem situações, eu conheço pessoas que às vezes já tomaram banho de sal grosso da cabeça para baixo, gente, e ela fica totalmente exposta e aberta. Você fica tão limpo, mas tão limpo, mas tão limpo, que qualquer energia que você pegar densa ou nociva ao teu redor, você vai puxar e magnetizar na hora para você. Então não é legal você usar um banho que seria para limpeza para puxar mais tranqueira para tua vida, não é verdade? Por isso a gente não faz os banhos das outras ervas de cabeça direto, sim do pescoço para baixo. Algumas ervas a gente usa da cintura para baixo, de tão mais pesada, tão mais intensa que elas são, para vocês terem uma noção. É claro que daí a gente tem que estudar a respeito, compreender, entender a fitoterapia e a fitoenergia, qual vai ser a diferença de uma e da outra. A fitoterapia vai falar sobre as propriedades que esta planta tem no nosso organismo, as propriedades químicas, as propriedades ligadas à medicina integrativa como elas podem agir em relação ao nosso organismo. Já a fitoenergia vai falar que toda planta tem uma energia, uma frequência energética que é liberada através, por exemplo, de um banho para a gente, entre outras coisas, que a gente pode fazer com uma planta, um benzimento, uma varredura, uma defumação, enfim, como estamos falando de banho hoje, que é liberada dentro de um banho, e essa energia vai ser absorvida para a gente para abrir um caminho, para limpar, para trazer prosperidade, para trazer amor, para trazer saúde e assim por diante, proteção e assim por diante, tá? Quando trabalhamos com a energia delas, é legal que vocês conheçam os dois lados aí para saber qual que é melhor para um banho para a tua vida. Tem dias específicos para fazer banho? Tem lua certa? Sim. Então, se eu estiver fazendo um banho para aumentar, abrir, claro que vai ser sempre melhor eu trabalhar numa lua crescente e uma lua cheia. Então, banhos para amor a gente vai usar em lua cheia. Banhos para prosperidade financeira, abrir caminhos de trabalho, abrir caminhos materiais, abrir caminhos de projetos, é melhor numa lua crescente. Se eu estou precisando de uma renovação para minha vida, é melhor, óbvio, que eu trabalhe numa lua nova. Se eu estou querendo banir, proteger, eliminar, melhor que seja uma lua minguante.
principalmente questões de saúde, você vai retirar a doença, é melhor que seja um banho numa lua minguante, né? Se eu estiver fazendo questões muito fortes magísticas, então eu vou trabalhar numa lua negra, que vai ser melhor para mim, tá bom? Fico a dica, algumas dicas aí de banho. Espero que vocês tenham gostado. Beijos mágicos!